Muito bem, bom dia a todos. Vocês conseguem ouvir bem aí o áudio? Muito obrigado, Rose, pelo convite. É sempre bom estar com vocês e buscar Deus à primeira hora do dia é essencial para aquele que quer ser um vencedor aqui nessa terra. Eu tenho dois pedidinhos de oração, bem rápido, antes de abrir a Bíblia com vocês. Aqui no leste de Minas, onde nós trabalhamos, servimos a Deus. Nós temos um objetivo de alcançar todas as cidades com a presença adventista. E eu não sei como é aí onde cada um de vocês estão, mas aqui nós temos um grande desafio como igreja. Nós fazemos parte de uma união, e essa união é composta por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. No Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, todas as cidades já foram alcançadas. Em cada cidade já tem a presença adventista, tem a igreja adventista, e o plano deles é avançarem agora com igrejas em cada bairro. É um grande desafio também, né? Mas eles já cumpriram, de certa forma, a missão de levar Jesus Cristo a cada cidade ali no Espírito Santo. No Rio de Janeiro também, praticamente todas as cidades já foram alcançadas e a mensagem do Evangelho tem sido pregada ali de uma forma poderosa. E vocês sabem do nosso Rio de Janeiro, as dificuldades que temos ali com a questão da periferia, das comunidades, não é fácil pregar, mas eles já alcançaram praticamente todas as cidades. E no estado de Minas Gerais, que nós temos cerca de 850 municípios, ainda faltam 360 municípios para serem alcançados. Minas Gerais, de certa forma, é a nossa janela 1040 aqui da União Sudeste Brasileira, região sudeste do Brasil. Aí você fala assim, pastor, de 850 municípios, cerca de 850, ainda faltam cerca de 360? Isso mesmo. É um grande desafio e Deus tem colocado no nosso coração essa intenção e essa vontade de alcançarmos todas as cidades aqui em Minas Gerais. Mas nós sabemos que não é fácil plantar uma igreja em cada uma dessas cidades e por isso, em nossa união, os outros dois estados estão nos ajudando no plantio dessas igrejas. E, para honra e glória de Deus, um projeto maravilhoso foi montado aqui e os outros líderes, os outros campos, presidentes, administradores estão entrando conosco. E cada campo está vindo a Minas Gerais, cada campo, Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, estão vindo plantar igrejas em Minas Gerais. Isso é muito interessante, porque eu vejo nesse projeto o agir do Espírito Santo de Deus. A gente sabe que não é fácil, normalmente é cada um faz o seu onde está, né? Cada campo, cada associação, cada igreja tem o seu compromisso local, é lógico. Tem um compromisso com o dízimo e a oferta, que leva uma mensagem em todo mundo. Mas aqui tem havido um movimento diferente, em que os campos estão indo além do que é o compromisso. Para vocês terem uma noção, é, cada igreja que está sendo plantada nesse projeto está custando para as associações cerca de 250 mil reais. A Associação Central ali do Espírito Santo, Associação Espírito Santense, eles estão plantando aqui no leste de Minas 13 igrejas. 13 igrejas, cada uma no valor de 250 mil reais. A Associação Sul Espírito Santense também. Eles estão vindo para cá e estão plantando duas igrejas. Há uma igreja deles lá, que é a igreja da Praia da Costa, uma igreja, um projeto que é um espaço Novo Tempo. Eles falaram assim: nós também não vamos ficar de fora desse projeto. Pode contar com uma igreja aqui da nossa igreja. Então, uma igreja deles lá estará plantando uma igreja aqui no leste de Minas, e o Rio de Janeiro, outras associações estão plantando as outras igrejas no restante de Minas Gerais. Aqui na Associação Mineira Leste, nós estamos andando talvez uma segunda ou terceira milha, porque não estamos alcançando apenas as igrejas que estão vindo de fora. Aqui nós entramos em 2024 em 20 cidades sem presença adventista. Então, eu peço a vocês que orem por esse projeto, para que o Espírito Santo esteja à frente, guiando todos os líderes, os membros, e assim possamos alcançar todo o estado de Minas Gerais e possamos louvar a Deus dizendo: cumprimos a nossa missão aqui. Porque é muito importante isto. É, o principal sinal da volta de Cristo Jesus é o evangelho sendo pregado
em todo mundo. Então, se Jesus não voltar para a janela 1040, ele não volta para a gente. É necessário que ele volte para as cidades, para onde não existe presença adventista e que as pessoas entendam a mensagem. Por exemplo, citando uma das nossas cidades sem presença, se Jesus não voltar aqui para Itaiomi, que é pertinho de Governador Valadares, cerca de 100 quilômetros, ele não volta para Governador Valadares. Então precisa ser nosso compromisso de fé, de missão, levar a mensagem de salvação a todo mundo, a cada cidade. Então ore por esse projeto especial que temos aqui na União Sudeste Brasileira e que ocorre em todo o estado, nas 5 associações de Minas Gerais. Eu não tenho dúvidas que logo, logo vamos alcançar todas elas e vamos dizer assim para o Senhor: Senhor, obrigado por nos ajudar a cumprir a nossa missão aqui no nosso estado. E que você também possa ter esse objetivo de plantar igrejas e alcançar todas as cidades aí, circunvizinha de onde você está. Amém? Queridos amigos, nesses últimos instantes da história dessa terra, nós precisamos de um poder especial para cumprirmos a missão. Sabemos que esse mundo já é do maligno e tudo que ele faz nessa terra não é para benefício do ser humano, e sim para a perdição do ser humano. Estamos numa prisão nessa terra e precisamos de uma chave especial para sair desse lugar e levar conosco o maior número possível de pessoas e salvar o maior número de pessoas. E eu estive pensando e orando a Deus sobre qual mensagem trazer ao coração de vocês aqui no GoSix, qual mensagem trazer ao coração da nossa igreja para que ela seja fortalecida e entenda de verdade esse processo, que é um processo criado por Deus, o plano da salvação, para que o ser humano encontre e saiba quais são os passos que precisa dar para alcançar o reino dos céus. Eu quero ir a um texto bíblico com vocês, que é um texto bíblico escrito 592 anos a 570 anos antes do nascimento de Cristo, antes de Cristo. O profeta que escreveu esse texto, ele estava no cativeiro babilônico. E Deus deu a ele essa revelação que não seria para o tempo dele. É uma revelação que se encaixa perfeitamente no tempo que nós vivemos. Se você tiver uma Bíblia aí, venha comigo no livro de Ezequiel. Nós veremos uma revelação, uma profecia que Deus deu ao profeta Ezequiel para que ele pudesse nos entregar. É uma profecia para mim, é uma profecia para você, e eu oro para que o Espírito Santo toque o seu coração e você entenda o compromisso que nós precisamos fazer com o Espírito Santo nesse instante. Ezequiel, capítulo 47, e nós leremos a partir do verso 1. É uma visão, é uma profecia. Alguns detalhes talvez você não entenda no primeiro momento, mas nós vamos explicando, vamos apanhar mais um bocadinho da palavra de Deus em outros lugares e vamos entender perfeitamente qual era a mensagem que Deus deu a Ezequiel há tanto tempo e se encaixa perfeitamente no nosso tempo, no nosso contexto. Amém? Ezequiel 47, e nós temos um subtítulo na nossa Bíblia. Eu não sei qual é o subtítulo que está aí na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está assim, ó: A Torrente das Águas Purificadoras. A Torrente das Águas Purificadoras. Talvez nós tenhamos um subtítulo diferente nas Bíblias de vocês. Se você tiver um subtítulo diferente, fale para a gente aí, você que está nos acompanhando. O meu é A Ah, Torrente das Águas Purificadoras. E na sua o- Bíblia, está na diferente? minha, ok, na minha Bíblia está assim, um riacho no templo. Olha, diferente, um riacho no templo. Mesmo sentido, mas é um pouquinho diferente. Mais alguém tem um subtítulo diferente? Eu imagino que são todos bem parecidos, bem iguais, né? Então é isso mesmo, está falando sobre um riacho no templo e uma torrente de águas purificadoras. O que será isso? Preste bastante atenção, porque Deus quer falar ao seu coração nesse instante. E o texto diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente,
porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe, ou viverá, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, e nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Talvez você não tenha entendido completamente o que acabamos de ler aqui, mas as informações aqui são preciosíssimas. Primeira informação: que rio é esse? Que rio é esse que sai do templo, que sai do limiar do templo? E o interessante é que por onde quer que passe essas águas que saem do templo, seja pelo deserto, seja no Mar Morto, a vida começa a acontecer, a aparecer. Onde não deveria haver vida, onde havia apenas morte, a vida começa a surgir. Você percebe no relato, no enredo, que no deserto onde o rio passava, árvores começavam a nascer, animais começavam a viver. Algo muito interessante. E a pergunta que vem na nossa mente é: que rio é esse? Que água é essa que purifica, que restaura, que leva a vida onde quer que ela passe? O interessante é que o profeta deixa bem claro para a gente que essa água sai do templo. E o anjo levou para dentro do templo e mostra para ele no centro do templo, no santuário, de onde essa água saía. E o anjo fala assim: olha, a água sai daqui e vai correndo pela campina, pelo deserto, e vai crescendo como se fosse um rio. Nós entendemos que no santuário terrestre, tudo foi feito ali para que os sacrifícios ocorressem. E eu fico pensando quantos sacrifícios ocorriam ali por dia. Não havia um dia sequer que não houvesse sacrifício. Havia o sacrifício diário, que era a obrigação dos sacerdotes, dos levitas fazerem ali no santuário.
Mas muitos outros sacrifícios ocorriam. Imagine o que ocorria então nos dias de festas, que milhares de animais eram mortos e o sangue aspergido ali no templo. É lógico que a maior parte do sangue não ficava ali no templo. Se cumpria as cerimônias, mas o sangue não podia ficar ali, porque o sangue coagulava e com certeza o odor não era bom. E tudo foi muito pensado pelos criadores do santuário. Deus guiou todos os passos. Havia uma espécie de pia no santuário onde eles colocavam o restante do sangue, onde eles descartavam o restante daquele sangue depois das cerimônias. Era como se fosse uma pia que recebia um encanamento que levava esse sangue para fora do santuário e colocava esse sangue no deserto. Olha que interessante, muito parecido com a profecia. E é lógico que não se jogava naquela pia ali somente o sangue, porque o sangue coagula rápido e ele não sairia pelos encanamentos sozinho. Era necessário que despejassem água sobre aquele sangue, para que aquele sangue pudesse escoar de uma forma mais fácil. E essa água e esse sangue ia descendo pelos encanamentos do santuário e saíam pelo deserto. E onde essa água com esse material orgânico passava, realmente gerava vida. Algo muito interessante, muito interessante. Algo também muito interessante desse texto é que o profeta agora é chamado pelo anjo para ir para fora do santuário, pela porta exterior. Ele entra pelo oriente, pela região sul do oriente, e o anjo vai descendo perto do rio e vai levando o profeta. E o anjo fala assim: Profeta, eu vou medir alguns metros, ele mede em côvados, né? Mas alguns metros, e eu gostaria que você viesse comigo para dentro desse rio. E o anjo mede 1.000 côvados e convida o profeta. E o profeta leva-o para mais profundamente dentro do rio e pergunta para ele: E agora, profeta? Era águas que batiam no seu tornozelo. O profeta fala assim: São águas que batem no meu tornozelo, tá tranquilo, tá confortável até aqui. E o anjo agora mede mais 1.000 côvados e leva o profeta para dentro do rio. E pergunta para ele: E agora, profeta? Ele fala assim: Já são águas que batem nos meus joelhos. E aí o anjo mede mais 1.000 côvados e pergunta para o profeta: E agora, profeta? E o profeta diz: Não, agora já são águas que batem nas minhas costas, nos meus lombos. E aí o anjo, como se não bastasse, fala para o profeta assim: Vou medir mais 1.000. E mede mais 1.000 côvados e o chama para entrar para dentro do rio. E o profeta fala assim: Não, agora já não dá mais. Agora são águas que eu só posso atravessar a nado. Se eu me jogar, se eu começar a nadar, e não é esse meu objetivo aqui. O profeta já estava um pouco desconfortável, a água já batia, né? Perto dos seus lombos, dos ombros. Ele fala: Não, agora são águas que só podemos atravessar a nado. E aí o anjo agora o tira do rio e o leva para a margem do rio. E quando ele chega à margem do rio, ali no deserto, haviam árvores e a vida havia crescido ao redor desse rio. E o anjo fala assim: Por onde essas águas passarem, a vida vai surgir. Não importa se a morte tenha alcançado esse lugar, a vida vai surgir. E o anjo fala assim: Olha, essas águas, as águas que saem do santuário, têm o objetivo de tomarem as águas do Mar Morto. E nós sabemos que as águas do Mar Morto, elas realmente são mortas. Há tanto sal ali que a vida não consegue surgir. E o interessante é que o texto bíblico diz que quando as águas chegam às águas do Mar Morto, as águas do Mar Morto se tornam saudáveis. E não simplesmente se tornam saudáveis. Peixes começam a nascer no Mar Morto. Peixes começam a surgir. Vida começa a surgir ao redor do Mar Morto. Árvores frutíferas começam a surgir ao redor do Mar Morto. E o texto chega a dizer que peixes em multidão, em quantidade excessiva, de espécies diferentes, peixes grandes, peixes pequenos, e começam a surgir também pescadores para pescarem esses peixes. E eu estive pensando, que água é essa, gente? Que por onde quer que essa água passe, a vida começa a surgir. E eu pergunto para você, pensa um pouquinho aí.
Quem é a água da vida? Quem é a água da vida que, ao bebê-la, o ser humano começa a reviver, tem esperança de vida? Quem é a água da vida que pode transformar o coração desse mundo perdido? Quando eu olho para a figura do Mar Morto aqui no texto, eu só penso no mundo que estamos vivendo, de perdição, de morte, nessa prisão que Satanás criou, que está sob o seu domínio, que só há perdição, não há salvação nesse mundo, a salvação é unicamente em Cristo Jesus. Eu entendo que essa água da vida só pode vir da parte de Deus. E vem da parte de Deus, porque vem do santuário do Senhor. Nós sabemos que o santuário foi preparado para que o ser humano pudesse se aproximar do Senhor, pudesse receber oportunidade de salvação. E o santuário aqui da terra era apenas uma sombra, ou é apenas uma sombra do santuário celestial. Nós sabemos que o sangue do animalzinho que era morto ali no santuário, ele realmente não tinha o poder de salvar o ser humano, mas era apenas um símbolo para que o ser humano se ligasse de verdade ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus. A pergunta que não quer calar agora é: quem é essa água da vida que pode transformar o nosso coração, que pode salvar a nossa terra? Quem é essa água da vida que pode alcançar o coração do ser humano e fazer dele um ser morto, de um ser morto, um ser vivo, um ser que abre os olhos para as coisas celestiais e pode ter oportunidade de salvação? Quem é essa água que pode trazer vida ao nosso planeta que está corrompido e que está morto? E aí você leva os seus pensamentos para a Trindade Santa. Só que às vezes as pessoas confundem um detalhinho aí sobre a água da vida. Eu gostaria de tirar essa dúvida. Talvez alguém tenha essa dúvida aqui sobre quem seja a água da vida. E o próprio Jesus falou sobre ela quando esteve aqui. Por exemplo, quando ele se encontrou com a mulher samaritana ali no poço. Vocês conhecem muito bem a história. Jesus chega ali na Samaria, ele libera os discípulos para que eles pudessem comprar um pão para se alimentarem e ele sozinho vai ao poço. Porque Jesus sabia muito bem que ali ele precisava cumprir a sua missão na Samaria e começaria com aquela mulher samaritana. Jesus chega ao poço e encontra aquela mulher, ou melhor, ele chega primeiro, a mulher chega depois, algo meio estranho, porque era meio-dia, cerca de meio-dia, um horário que normalmente ninguém ia ao poço para buscar água, e aquela mulher estava ali, e Jesus também, porque ele sabia que aquele era o horário daquela mulher. E quando ela chega para tirar a água, ele fala assim: Ei, mulher, você pode me conceder um pouco de água para matar a minha sede? Naquele momento ela já fica um pouco achando estranho a situação, porque um judeu não conversava com um samaritano, e muito menos um homem conversava com a mulher naquela situação. E ela olha para ele e fala: Não, mas você é judeu, eu sou samaritana, a gente não pode nem iniciar essa conversa aqui. E Jesus é muito sábio nas palavras, é o psicólogo dos psicólogos, consegue manter o diálogo com aquela mulher. E em um momento do diálogo ele fala assim: Olha, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. Você que me pediria água e eu te daria a água da vida. Jesus fala aqui sobre essa água, sobre esse rio. E ele fala bem assim com ela: se você beber dessa água, você nunca mais sentirá sede. Aquela mulher acha isso interessante, mas também estranho, porque ele não tinha corda, não tinha balde para tirar água naquele momento para servi-la. E Jesus diz bem assim para ela: mulher, faz o seguinte, vá lá na cidade e convide o seu marido, porque eu quero dar água da vida para você e para ele. E ela olha para ele e fala assim: ei, mas tem o seguinte, eu não tenho marido. E Jesus fala para ela assim: olha, você disse muito bem, você não tem marido, porque você já teve cinco e até o que você tem agora também não é seu. E aquela mulher acha muito estranho, porque aquele homem conhecia o coração, aquele homem conseguia ler os pensamentos. E ela fala assim: mas como é que você consegue fazer isso? E ele diz: olha, vá chamar os homens da cidade, porque eu quero dar para vocês a água da vida. No fundo, ele já havia começado a dar àquela mulher a água da vida, porque aquela mulher que estava com medo
por causa da situação da sua vida, estava indo ao poço de tarde, com o sol escaldante, para não se encontrar com ninguém, agora se torna uma mulher corajosa. E aquela mulher que vivia uma vida de adultério, de fornicação, agora sai sem medo algum para convidar a cidade para se encontrar com Jesus naquele lugar. E amigos, irmãos, é surpreendente. Os homens ouvem aquela mulher. A cidade ouve aquela mulher que estava numa situação vexatória. E eles vêm até Jesus e o milagre acontece e a cidade inteira é alcançada pela mensagem de salvação. Uma mensagem muito importante desse texto é que não importa o que você tenha feito, não importa onde você tenha andado, os pecados que você tenha cometido, se você beber de verdade da água da vida, se você se encontrar com a água da vida, se você se encontrar com o poder de Cristo Jesus, ele poderá mudar a sua história. E você não terá mais vergonha do seu passado, da sua vida que você tenha levado de erros, porque Jesus, quando entra, ele restaura, ele renova, ele faz da morte vida, ele faz da perdição salvação, ele faz da maldição bênçãos. Então é importantíssimo que nós bebamos, nos supramos dessa água da vida que pode transformar o nosso coração. A pergunta que não quer calar agora é: Pastor Julimar, quem é essa água que nós encontramos em Cristo Jesus? Eu preciso ir com vocês a um texto bíblico. Está no livro de São João, do capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo e você verá quem é essa água da vida e o que você pode fazer para obter essa água. São João, no capítulo 7, e nós leremos a partir do verso 37. Amém? São João, capítulo 7, 37. O próprio Jesus fala sobre essa água da vida e deixa claro para a gente quem é essa água da vida. E diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito só seria dado de forma completa após a glorificação de Cristo Jesus, que aconteceu após a sua morte na cruz do Calvário. Entenderam? A pergunta para vocês agora é: quem é a água da vida? Quem é a água da vida que pode purificar esse mundo, que pode restaurar o nosso coração, que pode nos dirigir no meio desse mundo de perdição, de armadilhas que Satanás tem criado a cada dia para a gente? Quem é a água da vida que pode restaurar esse planeta? O texto deixa bem claro, e são palavras do próprio Jesus. Ele falava sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a água purificadora. O Espírito Santo de Deus é a água da vida que hoje jorra por essa terra para alcançar os corações. O Espírito Santo de Deus tem poder para transformar vidas e fazer do deserto e desse mar morto que vivemos uma região onde possa existir a salvação. Olha que interessante. Eu sei que muitas vezes, desde pequenininhos, nós aprendemos que a água da vida é Jesus. Sim, eu creio que a Trindade Santa são três pessoas que se tornam uma só, um só Deus. Mas quando se trata do trabalho, da função, do objetivo dentro do plano da salvação, quem cumpre a missão da água da vida é o Espírito Santo de Deus. E isso é fantástico, porque muitas vezes nós não sabemos disso e não oramos da forma correta. Não buscamos o Espírito Santo da forma que temos que buscar. Amigos, o Espírito Santo é Deus conosco. Ele veio cumprir a missão e dar sequência na missão que Cristo Jesus começou nessa terra. Jesus fala até no texto assim, olha,
o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando Jesus ressuscita, cumpre a sua missão aqui, entrega a vida nessa terra e ressuscita, ele fala assim para os discípulos: eu preciso ir ao Pai, porque se eu não for ao Pai, ele não enviará o Consolador. Ele não enviará o Espírito Santo. Ele só enviará o Espírito Santo se eu for ao céu para ser glorificado. Entenderam? E o Consolador vem. E Jesus fala assim ainda: olha, o Espírito Santo vai guiar o mundo a toda a verdade. É ele que vem para jorrar por esse mundo, para convencer o mundo de toda a verdade. E ele vem convencer de outras coisas também, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que fala ao coração humano, que toca no coração humano, para que ele arrependa dos seus pecados, para que ele entenda o que é pecado, conheça os mandamentos do Senhor. É o Espírito Santo que fala sobre o juízo. É o Espírito Santo que convence ao ser humano que existe uma forma de salvação, que é Cristo Jesus, que é a nossa justiça. Então, o trabalho do Espírito Santo é alcançar o mundo através da mensagem de salvação. É o Espírito Santo que usa o ser humano para alcançar pessoas. O trabalho do Espírito Santo é especificamente pregação, é conversão do ser humano. Embora nós preguemos, nós seres humanos, quem convence, quem converte o coração é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse vindo a essa terra, o nosso trabalho seria em vão. Tanto que antes de Jesus subir, ele conversou com seus discípulos e falou assim: discípulos, vocês vão levar a mensagem, mas olha, não saiam da cidade sem que antes tenha descido sobre vocês o Espírito Santo de Deus, a água da vida, sem que antes vocês estejam cheios da água da vida para distribuir essa água para outras pessoas. Ellen White chega a dizer que se os discípulos tivessem saído para pregar o evangelho sem o poder do Espírito Santo, sem orarem, sem buscarem a água da vida, seria a pior derrota de todos os tempos. E hoje nós precisamos mais ainda do Espírito Santo, porque cada vez mais fica difícil levar a mensagem às pessoas. Cada vez mais as pessoas estão presas nas armadilhas de Satanás nesse mundo. Queridos amigos, a água da vida está disponível para a gente levar aos corações. Só que tem um detalhe muito importante, que não é simplesmente crer na água da vida. Não é simplesmente falar da água da vida. Não é simplesmente pregar sobre a água da vida. Você precisa beber da água da vida. Você precisa experimentar dessa água. E não é simplesmente jogar para dentro, você precisa se jogar nessa água. O profeta foi levado ao rio e o anjo leva, vai tentando fazer com que ele entre nessa água, mostrando para ele: olha, profeta, você precisa entrar. Você precisa se jogar nessa água. Chega um momento que o profeta fala assim: olha, neste rio só dá para prosseguir se for a quê? A nado. Se você começar a se desprender do chão dessa terra e se jogar nas águas desse rio, não só bebendo, mas se banhando nesse rio. Entrando de verdade, tendo coragem de se colocar de verdade nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo e deixar que Ele guie a sua vida e faça o melhor por você. Sabe, amigos, hoje na correria do dia a dia, de mantermos a família, de conseguirmos o recurso, nós ficamos cada vez mais cauterizados para as coisas espirituais. Estamos cada vez mais presos às coisas deste mundo e não temos permitido que o Espírito Santo fale ao nosso coração da forma que ele tem que falar. Somos cada vez mais materiais e o homem material não consegue se conectar com o espiritual. Nós precisamos nos jogar nas águas do rio da vida para que o Espírito Santo cumpra a missão dele aqui dentro de nós, para que nós possamos nos tornar fontes a jorrar esse Espírito Santo para outras pessoas. O que tem acontecido é que não entramos de vez no rio. Ficamos com água até pelo tornozelo, pelos joelhos, alguns vão até mais. As águas vêm assim nos lombos, mas não tem coragem de se jogar de verdade, de confiar inteiramente no plano de Deus para a sua vida. Às vezes queremos fazer do nosso jeito.
Queremos ter a nossa segurança. Amigos, não é por força, não é pelo intelecto humano, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só assim vamos cumprir a missão que ele colocou em nosso coração. Eu não sei onde você está agora, não sei onde você está morando, se é nos Estados Unidos, se você está aqui no Brasil, não sei em qual cidade, mas entenda, onde Deus te colocou, onde ele te levantou para que você seja uma testemunha viva do poder dele, para que você seja usado pelo Espírito Santo do Senhor, para que pessoas recebam essa água da vida através da sua vida. E eu pergunto para você, e é uma pergunta pessoal: você tem recebido, tem bebido dessa água, desse Santo Espírito e tem compartilhado isso com as pessoas que estão ao seu redor? Aí onde Deus te colocou? As pessoas sabem que você é um homem de Deus, que você é uma mulher do Senhor e que você é diferente aqui nessa terra? Se isso não está acontecendo, algo muito errado está acontecendo em sua vida. O ser humano foi levantado para representar a Deus, a Trindade Santa. E nesse instante, o Espírito Santo de Deus está conosco para nos dar poder, para sermos testemunhas vivas do seu amor. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos: o Espírito Santo virá e vocês serão as minhas testemunhas. Se nós não estamos sendo de verdade as testemunhas do Senhor, nós não estamos cumprindo a missão que Ele colocou no nosso coração. E não é somente para alcançarmos bênçãos para nós mesmos. A nossa vida precisa ser bênção para as outras pessoas. Precisamos beber de verdade dessa água da vida. Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês: vocês têm orado ao Espírito Santo? Têm conversado com Ele? Têm pedido a Ele auxílio? Se Ele é Deus conosco, se veio para nos ajudar na missão, Ele quer nos guiar, Ele quer nos direcionar, Ele quer falar ao nosso coração. E não é isso que Ele diz para a igreja de Laodiceia? Quando você lê ali em Apocalipse, no capítulo 14, vem a mensagem à Laodiceia. E no final da mensagem, ele fala bem assim: eu estou à porta e bato. O interessante é que muitas vezes nós usamos esse texto bíblico para fazermos apelos para aqueles que não são adventistas, para aqueles que não conhecem a mensagem, né? Olha, ele está à porta e bate, abre a porta do seu coração, entregue a sua vida a ele. Mas sabe, amigos, esse texto não é para quem não é adventista ou para quem não conhece a mensagem. Esse texto é para quem conhece a mensagem e está vivendo a sua própria vida e deixando o Espírito Santo de fora. Ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Deixe que eu entre no seu coração. Deixe que essa água invada o seu coração de tal forma que tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é tendência pecaminosa seja lançado para fora. É somente assim que seremos vencedores nessa terra. A profetisa do Senhor diz o seguinte: que o maior medo de Satanás não é simplesmente que você leia a Bíblia. Não é simplesmente que você cante um hino. Ela fala bem assim: o maior medo de Satanás é que o ser humano abra a porta do coração e permita que o Espírito Santo entre e faça as mudanças necessárias para que aquela vida seja salva. Satanás sabe que quando o Espírito Santo, a água da vida, entra no coração, não haverá lugar para ele, não haverá território para que ele domine a vida do ser humano. Quando o Espírito Santo entra no coração, ele restaura, ele transforma. Ele pega aquilo que a gente não consegue fazer sozinho, com as nossas próprias forças, e transforma e muda de acordo com a vontade do céu. E nós começamos a fazer aquilo que não é do ser humano carnal, mas sim do ser humano espiritual. Amigos, o Espírito Santo é o maior poder que temos nessa terra para lutarmos contra o mal, para lutarmos contra as artimanhas de Satanás. E vocês estão vendo o cenário do mundo que nós vivemos. É um mar morto, arquitetado por Satanás. Tudo está sendo dirigido para as obras malignas de Satanás. E nós precisamos ser a luz desse mundo, ser o sal dessa terra. E não o seremos se não nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Se não entrarmos de verdade nesse rio.
O meu convite para você hoje é: entre nesse rio. Ainda há tempo. Ainda há tempo de se jogar e beber, desfrutar dessas águas e se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Aí você me pergunta assim, pastor Julimar, mas nós seremos guiados para onde? Para onde vai esse rio? Qual é o objetivo desse rio? O principal objetivo, é claro, alcançar corações, salvar o que está perdido. O Espírito Santo veio para isso. Ele veio continuar a missão de Cristo. Jesus veio, pregou aqui durante 3 anos e meio, preparou os seus discípulos, alcançou o coração desses discípulos, preparou esses discípulos para cumprirem a missão e deixou com eles o Espírito Santo para que essa obra pudesse ter continuidade. Então, a obra do Espírito Santo é para a salvação, para a pregação do Evangelho. Não é somente para nós, não é somente para dentro de uma igreja. A igreja que é guiada pelo Espírito Santo, ela não prega só dentro, ela prega fora. Ela alcança aqueles que estão lá fora. Se você não tem o objetivo de ser um evangelista, se você não tem o objetivo de ministrar estudos bíblicos, se você não tem o objetivo na vida de realmente salvar vidas, então o Espírito Santo não é para você. Muitas vezes falamos de reavivamento, não é verdade? Ah, eu estou buscando reavivamento. Ah, eu estou orando para que Deus me dê mais força. Deixa eu te dizer uma coisa. O reavivamento é para que a igreja seja o quarto anjo do Apocalipse e se levante com autoridade e com poder para anunciar que Jesus está voltando, para dar essa mensagem em comum. Não é só para nós, é para que sejamos evangelistas, para que usemos tudo que Deus colocou em nossas mãos, para que outras pessoas sejam salvas. Talvez você fale, pastor, eu realmente não estou fazendo isso hoje, pastor, mas eu quero muito me tornar um evangelista. Eu quero muito levar a mensagem. Pastor, meu sonho é levar pessoas aos pés de Jesus, mas hoje a correria está tão grande do dia a dia que eu não estou tendo tempo. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo é para você, que quer fazer, mas não está tendo condição. Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração e você verá a obra que ele fará na sua vida. Se jogue de verdade nas águas desse rio e deixe que essas águas guiem a sua vida e você será um portador de salvação para outras pessoas. E a segunda pergunta é, pastor, para onde esse rio vai? Se eu entrar de verdade, se eu me jogar, para onde ele vai me levar? Eu gostaria de ir com vocês ao último texto desta manhã. É o texto que está no livro de Apocalipse. Pastor, então quer dizer que agora vamos sair de Ezequiel, passando por João, e vamos para o final da Bíblia? Isso mesmo. Apocalipse no capítulo 22, lá no finalzinho da Bíblia. E você verá onde está esse rio e para onde ele quer te levar. Para onde ele precisa levar você, a sua família e as pessoas que estão ao seu redor. Capítulo 22, e nós leremos a partir do verso 1. Apocalipse 22. Aqui. Finalzinho da Bíblia mesmo. Último capítulo da Bíblia, né? E diz assim, presta bastante atenção. Verso 1 em diante. Então me mostrou o rio da água de quê, gente? Como é que tá na sua Bíblia aí? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Por onde essas águas passarem, tudo precisa ficar brilhante como cristal. Onde essas águas alcançam o nosso coração, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são transformadas pelo poder dessa água. Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na fronte está o nome dele. Então não haverá noite, e nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles,
e reinarão pelos séculos dos séculos. Para onde esse rio vai, gente? Esse rio volta para o reino dos céus. Ele vem do santuário, sai do trono do Senhor, foi de lá que o Espírito Santo saiu para continuar a mensagem aqui nessa terra, e ele passa por essa terra, alcançando aqueles que precisam ser salvos e querem ser salvos, se jogam nesse rio, que nadam nesse rio, fazendo o seu melhor, e os leva de volta agora para as mansões celestiais, onde tudo começou. É para lá que nós vamos. Esse é o destino daquele que aceita a água da vida, que bebe dessa água, que se banha nessa água. Olha que coisa maravilhosa. O interessante é que o texto fala assim: olha, e lá, no santuário celestial, está a árvore do fruto que nós iremos comer. As folhas dessa árvore servirão de remédio para as nações. Da mesma forma que Ezequiel falou lá no finalzinho do texto. É o mesmo rio, é a mesma água. Se você quer viver eternamente, você precisa se alimentar dessa árvore. E ela está lá te esperando. Mas o único caminho é passando pelo curso desse rio, é entrando nesse rio, é levando a sua família para esse rio, é bebendo desse rio, é transbordando esse rio. Aí você pergunta assim, pastor, mas e Jesus? Que eu pensava assim, que eu aprendi que ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Sim, também, irmãos. Mas Jesus, e você vai ver até no subtítulo aí da sua Bíblia em São João, no capítulo 7, Jesus é a fonte da água da vida. É ele quem serve o ser humano com essa água. Foi por ele que essa água veio, que o Espírito Santo veio. Ele fala assim: Deus só enviará o Espírito Santo se eu for. Então Jesus é a fonte. O sacrifício dele nos deu o direito a bebermos dessa água e alcançarmos a salvação. O meu apelo para você hoje é: entre nesta água. Não perca tempo. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não deixe para quando o decreto dominical surgir. Não deixe para quando os ventos ruins deste mundo soprarem mais forte ainda. Quando os 4 anjos forem liberados, não. Aproveite esse momento. Sacia a sua sede dessa água. Se entregue de verdade à vontade do Espírito Santo. E ele fará obras maravilhosas através da sua vida. E muitas pessoas navegarão por esse rio ao seu lado. E lá no céu vão agradecer a você por ter sido para eles também uma fonte a jorrar. Que a água da vida seja o principal no seu coração hoje. Que nesse dia você possa ser tomado pelo Espírito Santo e que a sua família receba oportunidade de salvação aí onde você está. Que o Espírito Santo agora possa entrar aí em sua casa, entrar em cada cômodo da sua casa, no quarto, na cozinha, talvez onde estão os seus filhos, talvez tenha alguém até ainda dormindo, que o Espírito Santo possa agora tocar essa pessoa. Talvez você está longe da sua família, talvez você está nos Estados Unidos e tem família aqui no Brasil. O Espírito Santo é Deus conosco, ele é onipresente, ele pode alcançar a sua família aqui também no Brasil. Que o Espírito Santo possa ir aqui ao seu lar no Brasil e possa alcançar filhos, aqueles que você quer ver no céu, parentes, pessoas que você não conversa há muito tempo e talvez não tenham um bom relacionamento, elas também precisam ser alcançadas pelo Espírito Santo e você precisa ser essa fonte ao lado de Cristo Jesus para alcançar esses corações. O Espírito Santo é vida, é Deus conosco. E por onde passar essas águas, a vida vai crescer, a salvação vai alcançar os corações. Que Ele seja com você, aonde você estiver, e que você seja a luz do mundo, o sal da terra, que você seja um canal de bênçãos para as pessoas que estão ao seu redor.